Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus nos ensina que não existe árvore má produzindo bons frutos e inversamente uma árvore boa produzindo maus frutos, pelos frutos os conhecereis. Assim como ele nos ensina que aqueles que produzem os bons frutos e permitem a sua poda através das advertências do seu espírito, mais frutos ainda produzirão. Alguns 100, outros 60, outros 30, sempre por um, porque ninguém se produz por si mesmo os bons frutos. E a árvore que produz meramente folhas, assim como aquela que produz os maus frutos, a palavra diz nos últimos tempos, os frutos insuportáveis, segundo o esfriamento do amor, estariam amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, segundo a semente do maligno, aonde o machado está posto à raiz, aquele que traz o galardão sem demora, assim nos diz o Senhor. O galardão para aqueles que perseveram a produzir sempre, independente da estação do ano, pois estando numa terra fértil, produz independente da estação do ano, não estão como os frutos, como árvores naturais, mas vivem segundo a fé opera em nós de forma sobrenatural, onde sempre iriam produzir 100, 60, outros 30 por um. Porque pelo mesmo Espírito é concedido variedades de dons e ministérios, aonde cada um exerça segundo com direito, com responsabilidade, segundo a equidade, a imparcialidade, sempre com zelo, sejais zelosos e fervorosos em espírito e em verdade. Aonde aqueles que rejeitam e ainda que se escandalizem por esta anúncio dessa mensagem, a palavra diz que toda planta que não for o Pai Celestial que plantou, será arrancada. Lembrai-vos do joio do trigo, quando o trigo amadurecesse, aonde os empregados ali disseram, mas não semearam somente a semente boa, e a palavra diz que enquanto estava dormindo, o inimigo veio e semeou no meio, e que não arranque enquanto o trigo amadureça, porque senão o trigo vem junto, e quando o trigo amadurecesse, o joio seria arrancado, juntado em feixes e lançado no fogo. Já o trigo juntado em seu celeiro. Ainda não a ceifa final, mas os últimos tempos, aonde assim como se permitiu um tempo para aqueles que perseveram segundo a maledicência, pelo Senhor ter a sua imparcialidade, agora é tempo dos justos, segundo o joio ser arrancado, que impedido o trigo estar prosperando, e assim o trigo é aquele que prospera sobre a terra, do qual a palavra diz que são justos, que são justificados através de Cristo Jesus, que é o elo da perfeição, que florescerão sobre toda a terra, porque o ministério da iniquidade, seus ministérios foram encerrados. São tempos de ira e indignação, aonde estão arrancando da sua própria maledicência por depositarem a confiança na raiz de todos os males, segundo amantes de si mesmo, presunçosos, arrogantes, segundo aquilo que é elevado entre os homens, aonde aqueles que têm sabedoria não permite com que venha desvanecer por conta daquilo que há no mundo, e nem ama o mundo, mas ama a riqueza que está em seu coração. Coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós. E assim perseverai em mais um dia, sendo
juntados em seu celeiro e unidos numa só mente, num só coração, num só caráter, sendo aperfeiçoado do que não tem que se envergonhar, aonde o Senhor conhece os rins daqueles que estão segundo as atitudes, Ele nos conhece a produzir aquilo que nos é conduzido segundo o Espírito do Filho amado, aonde assim como Ele, o Pai, se fez um, nós através dele estamos em unidade, assim nos diz o Senhor.